Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui. Mais uma edição do Fronteiras do Investimento, um evento da RGC. Quem ainda não conhece a gente, nós somos uma empresa de investimentos que tem toda essa preocupação de ajudar vocês no acompanhamento, direcionamento dos recursos. A gente costuma dizer que nosso trabalho é fazer uma maratona, mas não é uma maratona qualquer, é uma maratona infinita, é uma maratona de vida. E a grande complexidade do nosso negócio e do nosso resultado está no prazo que a gente vai chegar nesse resultado. E às vezes estamos acostumados a trabalhar ali com prazos mais curtos, de 3 meses, 6 meses, um ano, mas nosso negócio é produzir um crescimento, uma geração de patrimônio, de riqueza ao longo de um tempo muito maior, tá? E dependendo do perfil de cada cliente, alguns deles vão aceitar uma oscilação mais alta e outros alguma oscilação mais baixa para chegar nesse resultado lá na frente. Logicamente que quem quer esse resultado maior aceita riscos mais altos. Quem quer um resultado mais previsível, logicamente vai contar também com uma resposta um pouco mais simples do processo e com menos risco para alcançar esse resultado. E aí nosso trabalho está nessa linha de ajudar cada um de vocês no acompanhamento dos investimentos. Hoje, esse Fronteiras está chamando aqui para conversar com todos nós o Felipe, o Felipe Dexter, que ele é gerente de alocação na própria XP Investimentos, e ele vai trabalhar um tema que a gente gosta muito de falar, que é a diversificação. Não dá para falar de investimentos sem pensar em diversificação, porque, como já diz assim, um dos mantras mais importantes do mercado, esse é o último almoço grátis. E se ele é almoço grátis, a gente tem que aproveitar dele. Para passar a palavra para o Felipe, eu vou me apresentar, não falei meu nome, eu sou Lucas Leal, sou sócio da RGC, cuido dessa parte de relacionamento com os clientes. Está comigo também o Ricardo Vasques, que cuida bastante de uma parte de alocação e da área private, e está aqui para ser a estrela da noite e dar o depoimento dele, fazer esse bate-papo de uma forma mais intensa, o Felipe, falando ali de alocação. Felipe, eu gostaria que começasse se apresentando, né? Fale em 30 segundos aí quem é Felipe, sua história e o que é que a gente pode esperar de você e de conteúdo para essa noite que vamos passar um pedacinho aqui juntos. Legal, bom, boa noite, muito obrigado pelo espaço aqui, né? E eu sempre digo que assim, o assessor é mais o médico da família, né? É quem ajuda a entender como é que adapta tudo que a gente fala aqui para o dia a dia. Então, assim, vão surgir um monte de dúvidas e às vezes o que eu faço com essa informação e eles que vão ajudar vocês. Bom, meu nome é Felipe Dexheimer, todo mundo me chama de Dex. A minha esposa não me chama de Dex, mas ela só chama de Felipe quando ela tá brava comigo, então, né, eu até assusto às vezes quando alguém me chama de Felipe. Eu comecei minha carreira, né, como analista em investimentos no Unibanco em 2004, na área de fundos na época, então fazendo seleção de gestores. De lá eu fui, né, e eu cheguei junto com os primeiros computadores numa empresa que estava começando na época, era uma época que não existiam as plataformas como a XP, né, então a gente tinha uma gestora de recursos, eu era sócio minoritário, que era a Baum. Em 2012, a Baum foi comprada pela GPS e eu fui trabalhar na GPS. Todo esse tempo, eu cuidei de clientes de patrimônios maiores, né? Na GPS, o cliente médio tinha 50 milhões de reais. E ano passado, na GPS, eu era responsável por toda a alocação dos portfólios locais. E ano passado, o Karel me trouxe o desafio de tentar fazer tudo que a gente fazia para clientes com patrimônios muito grandes, né, tornar e trazer isso para o investidor de qualquer tamanho, né? Então, esse é um pouco do desafio aí. E eu completei um ano de XP semana passada e agora que as coisas estão começando a aparecer. E, pô, a gente espera trazer surpresas para vocês logo mais. Mas a primeira coisa que, para quem já entrou na plataforma da XP, a gente tem, para todos os fundos já, para os fundos de prévio também, vocês conseguem ver uma comparação de risco entre os produtos, né? Esse é o primeiro fruto do projeto, né? E ajudar o cliente a entender que
que fundo é mais arriscado que qual, é mais arriscado comprar um fundo que tem muito crédito ou um fundo multimercado, né? E quando você compara esses pontos de risco, a gente tenta sintetizar essa visão. É isso, falei até demais. Beleza, muito bom, Dex. Eu lhe chamaria de Felipe também, porque Felipe era o nome de meu pai, é um nome qual eu tenho muito carinho, normalmente faço questão também de chamar quem tem o nome dele pelo nome, né? Não, Então, mas se quiser chamar, tudo bem. mas não estou brabo eu com faço você. ali mais uma brincadeira. Só lhe dizer que eu não estou brabo com você, né? Felipe mesmo por esse sentido. Mas muito obrigado aí pela sua participação, é uma honra ter você conosco. Então está aberto aí para você começar com a sua apresentação. Eu sei que temos coisas interessantes aí pela frente. Não, legal. Eu combinei com eles, antes de vocês entrarem, de passar uma apresentação, são alguns slides, só é coisa de 15 minutos, só para a gente nivelar um pouco e ter um ponto de partida para ajudar a gente na discussão, né? Então, para comentar um pouco... Opa, deixa eu ver se eu pulei algum slide. Não, é isso mesmo. Para comentar um pouco de agosto, né? Agosto foi um mês, né? Mais um mês de recuperação desde que a gente vem ali de março, né? Foi até um mês interessante porque os mercados lá fora se separaram um pouco dos mercados do Brasil, né? Então, lá fora as bolsas subiram. A gente continuou vendo números bons da economia global. Vou mostrar um pouquinho mais até em detalhe nos próximos slides. E a gente viu também o Banco Central americano, ele já estava um pouco no discurso isso, deixando de se comprometer com uma meta rígida de inflação, né, e disposto a compensar períodos em que ele fica abaixo dessa meta com períodos um pouquinho acima da meta. Tem um pouco de implicação para curvas de juros longas lá fora, acaba pegando um pouco aqui. Eu gosto muito desse slide aqui, eu sei que ele parece confuso à primeira vista, mas basicamente a gente tem vários indicadores de ativos, cada uma dessas coluninhas aqui é um ativo que está disponível para a gente usar na construção de carteiras. Aqui a gente está trazendo os resultados em agosto, e em amarelo, e no acumulado do ano em cinza, né? E o primeiro ativo que eu tenho sempre comentado para as pessoas ao longo de 2020 inteiro é o que no ano passado, ano passado talvez não, mas historicamente, quando a gente mostrava uma tabela assim, a coluna que a gente nunca olhava era aquela primeira da esquerda ali, que é o CDI, né? E o CDI, acho que o que é mais incrível é que, assim, né, se você me mostrasse esse exato gráfico aqui 5 anos atrás, eu ia achar que os dados aqui eram de fevereiro ou de março, né? Com o CDI acumulando 2% no ano. E não, esse é o CDI acumulado até o fechamento de agosto, são 8 meses de CDI, que não chega nem a 2,5%, né? Então, acho que essa é uma mudança grande para o investidor brasileiro, é isso que a gente está comentando, e até aqui isso aparece bem. Agosto, como eu comentei, né, os mercados no Brasil divergiram um pouco dos mercados lá fora, né? Então foi um mês ruim para tudo que é Brasil, especialmente para a parte de bolsa. Foi um mês ok para os multimercados, né? Na verdade, um mês nem bom nem ruim. E na parte de renda fixa aqui teve bastante chacoalhada até, né? Então, tanto os ativos pré-fixados quanto os ativos atrelados à inflação sofreram. E porém, os nossos dois temas favoritos, que eu até vou falar um pouco mais depois, que são o crédito em CDI e o crédito em IPCA, foram super bem, né? Então, o crédito em CDI aqui no mês deu 0,85. A gente gosta dele justamente porque ele está muito mal no ano, né? Então, provavelmente vocês acompanharam até, tipo, os fundos DI, especialmente aqueles fundos com resgates um pouco mais longos, 15, 30 dias, sofreram muito em março e abril. Mas isso é exatamente uma oportunidade que a gente vem explorando desde então. E na parte de inflação, a gente também gosta desses ativos IDA, para quem não conhece, é como se fosse o Ibovespa do mundo de crédito, né? São debêntures de empresas, né? das maiores empresas, aí atrelados ao CDI ou atrelados à inflação. E também, sim, um resultado positivo, apesar da papeleta de inflação ter
tido um resultado negativo. Acho que outra dicotomia importante aqui é essa entre bolsa brasileira e bolsa lá fora. Aqui a gente ainda está mostrando, né, trapaceando a favor dos ativos no exterior, que a gente ainda está mostrando eles com o dólar junto, mas mesmo tirando o componente cambial aqui, esses ativos, tanto a bolsa global, que é 50% bolsa americana, quanto a bolsa americana, estão positivos no ano. E isso foi muito positivo para as nossas carteiras também. A gente veio, desde o final de março, aumentando bastante o que a gente tem investido em bolsa lá fora. Os fundos imobiliários, né, até tem uma recuperação, mas dá para ver que tem um resultado parecido com a bolsa no ano, apesar da bolsa ter cavado um buraco mais fundo, entre aspas, o buraco acumulado é parecido. E a gente tem os outros ativos aí, ouro que chamou muita atenção pela alta bastante forte no ano, mas já tendo um desempenho um pouco mais neutro aqui na ponta. E onde estamos, né? Acho que esse é um pouco, e é um pouco a tese que a gente tem de investimento também, né? A gente, depois da crise lá de março, né, que foram quando os mercados caíram, a gente vem, e quando a economia contraiu muito, né, a gente vem passando o que o mercado chama de recuperação em V, né? E a recuperação em V é justamente porque ela é muito rápida. Para dar um contraste emocional para vocês, no Brasil, desde 2016, a gente vem numa recuperação em L. Né? Ela cai e não volta nunca. Né? A gente teve uma contração lá atrás de 7% do PIB, e depois disso nosso PIB vem crescendo coisa de 1% ao ano. Né? Então, é uma recuperação que você nunca mais consegue voltar, e é por isso que a gente está tendo todo o esforço de perseguir reformas. O que é importante, né? O que caracteriza e como é que a gente garante que a gente está, de fato, numa recuperação em V, né? A gente acompanha esses indicadores que estão nesse slide aqui sintetizados, né? Então, esse ISM é um nomezinho chique para um indicador onde essa empresa, né, tem uma empresa que faz esse índice, liga para milhares de empresas nos Estados Unidos e pergunta se elas estão contratando, recebendo mais pedidos de clientes, aumentando ou reduzindo a produção, fazendo investimentos ou não. E quando a gente está aqui em 55, significa que 55% das empresas pesquisadas estão crescendo. Né? Então, é um número bem forte, tá? Até dá para ver, né? Antes do coronavírus, 52 já é um número ok para uma economia que está crescendo ali. E a comparação aqui, né, do período mais recente é com a crise de 2008, né, que foi, acho que, a crise mais comparável em termos de intensidade / magnitude. E dá para ver aqui que a gente já está 3 meses depois de março, né, que foi o Vale, a gente já está no mesmo nível que em 2008 a gente levou 9 meses para atingir. E isso é parecido até, quando a gente olha geração de empregos, a economia dos Estados Unidos destruiu empregos de forma líquida durante todo o período de 2008 até meados de 2010. Enquanto agora, apesar da destruição ter sido muito rápida, essa geração, né, a gente já recompôs aí quase metade dos empregos destruídos em março já foram recompostos. E até, se a gente, numa comparação que é até mais intuitiva, o desemprego, que fez um pico de 15% ali, que foi um pico que a gente não viu na crise de 2008, a gente já está abaixo do nível que a crise de 2008 levou aí mais de um ano para sair desse 10% de desemprego aqui. Outro dado importante da economia americana, né, que acaba sendo importante aqui, é a expectativa de inflação. O Banco Central lá agiu muito rápido nessa crise, né, cortando juros, e o governo lá, assim como o nosso aqui, agiu rápido também ao fazer política fiscal e tentar ajudar pessoas e empresas que estavam sofrendo com a pandemia. Então, a gente vê que em 2008 o mercado esperava, isso aqui é inflação de 5 anos, tá? Esperava que a economia americana tivesse 5 anos de deflação. A meta do Banco Central americano, para quem nunca acompanhou, é na casa de 2% ao ano aqui, que é mais ou menos onde ela vinha aqui, né, antes, e para onde ela estava arrumando depois da crise de 2008 lá.
aqui a gente não chegou tão fundo e a gente já está num nível razoável aqui, né? Se a gente não fizer esse vale aqui, a gente vai ter recuperado muito mais. E, por fim, aqui, confiança do consumidor. Demora um pouco mais para se recuperar, né, a propensão das pessoas a comprar e fazer compras de valores maiores, como um imóvel, um automóvel. A gente está, apesar de não ter voltado, porque o desemprego causa uma insegurança no consumidor, a gente está num patamar muito mais alto, né, e é o patamar que vale aqui do que a gente passou lá na crise de 2008 até, né, quase um ano depois, a gente ainda tá bem assim. Então, a recuperação é forte e a gente tem acompanhado esses dados assim que são publicados para ter certeza que a nossa tese está correta. Mas o que isso quer dizer, né? Tem, entre aspas, a colinha aqui, né? O que eu faço numa recuperação em V? Bom, numa recuperação em V, tudo, né, renda variável vai se beneficiar, tudo que é atrelado a crédito vai se beneficiar, estou falando tanto aqui quanto lá fora. Normalmente moedas de países emergentes, né, inclusive esse país emergente onde nós estamos aqui. E o que são os ativos ruins? Normalmente os ativos defensivos são ruins, né? Então, os papéis do Tesouro dos Estados Unidos ou os nossos papéis aqui pré-fixados podem sofrer, porque na recuperação a expectativa de inflação sobe, que é exatamente um dos gráficos que a gente viu ali, e em algum momento o mercado começa a achar que os bancos centrais vão subir juros. Mas também é um momento, tipicamente, né, tem uma propensão maior a risco. Então, o capital sai de países desenvolvidos rumo a países emergentes, então as moedas dos países desenvolvidos também se desvalorizam e a dos países emergentes se valorizam. E o ouro, o ouro, eu sempre gosto de pensar nele como uma moeda equivalente ao dólar, só que uma moeda que tem o juro sempre zero. Então, enquanto todo mundo acha que os Estados Unidos vai manter o juro a zero, o ouro é super competitivo. Se começa a vir a expectativa de que o juro lá não vai ser zero, o ouro perde competitividade e pode sofrer. Brasil, né? Acho que até não tem nenhuma novidade aqui, né? Mas o Bovespa caiu um pouquinho e a gente vem vivendo momentos em que a tensão política é muito forte, né? Então, até como um destaque, e até, desculpa, na geração do PDF a escala comeu aqui, mas isso é basicamente desde o final né, é o acumulado nesse ano até o fechamento de agosto. Dá para ver como o real inicialmente cai parecido com as outras moedas de emergência em amarelo aqui, mas as moedas de emergência se recuperam e a gente, né, entra num zigue-zague maluco aqui, né? As moedas de emergência fecharam aí 1/3 da queda frente ao dólar no ano. E o motivo disso é muito político, né? Então, os países emergentes também estão cortando juros e fazendo outras coisas, mas a gente tem um problema fiscal maior e a gente acaba ficando para trás. Cenário brasileiro também é importante falar, né, que o brasileiro perdeu um privilégio que ainda tinha até há pouco tempo, que é você ter no dinheiro, que normalmente a gente chama até, né, ficou bem famosa recentemente a frase reserva de emergência, né? Então, nesse dinheiro de curto prazo, com alta liquidez, você ganhar mais do que a inflação, né? Esse era um privilégio que o brasileiro tinha até junho desse ano. E o que esse gráfico está mostrando aqui é justamente a expectativa de inflação, né? O quanto os economistas, numa pesquisa semanal que o Banco Central faz, esperam de inflação. E essa linha preta é a meta, né? E onde está a Selic, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a Selic está a 14, a expectativa de inflação era abaixo de 8. Então, você tinha uma inflação alta, mas você tinha um juro esperado, um retorno esperado acima da inflação. A gente está aqui nesse mundo em que o retorno, né, do CDI está bem abaixo da expectativa de inflação, ainda que a expectativa de inflação esteja abaixo da meta. Dá para ver que a gente cruzou a linha aqui faz relativamente pouco tempo. Então, é uma realidade nova, mas é uma realidade dura também, na casa de 1% ao ano aqui, de perda da inflação para quem fica no CDI, né? Então, a realidade da poupança chegou no CDI, é a frase que eu tenho falado para aterrorizar clientes. Curva de juros, então, né, bem inclinada, né? Então, a gente vê aqui, né, mas a gente consegue ver aqui que pelos próximos 2 anos, o mercado inteiro espera um CDI muito baixo.
né, e é muito mais baixo do que esperava no final do ano passado. E para prazos mais longos, você tem a curva que a gente chama de bem inclinada, né, que é justamente o fato do longo ser muito maior do que o curto. Mas no final não tem muito prêmio aqui, né? Está precificado meio que uma volta à normalidade de prêmio de prazo que costuma ter na curva. E aqui, né, para esse cenário, né, coisas que a gente está de olho, né, e que são importantes também e acabam impactando de alguma maneira com a forma como a gente constrói as carteiras, né. A primeira é a eleição nos Estados Unidos, né. A eleição nos Estados Unidos o que a eleição no Brasil causa de receios no Brasil, a eleição nos Estados Unidos causa de receios no mundo, né. Então, e especialmente em um momento que o ambiente político lá está muito polarizado, né? Então, você tem agendas muito diferentes, com a eleição do Biden poderia fazer, por exemplo, os Estados Unidos aumentarem os impostos, que foi aquele corte de impostos que, não sei, todo mundo se lembra que o Trump fez lá em 2019, em 2018, talvez, mas também tem um impulso entre os democratas de gastar muito mais dinheiro, né, e transformar os Estados Unidos num welfare state, na forma de uma palavra em português, né, num modelo mais parecido com as economias europeias, onde você tem saúde para todo mundo e educação gratuita para todo mundo. Só que tem um preço para isso, e a alta de impostos reduz na veia o lucro das empresas listadas em bolsa lá, né? Então, poderia ter um impacto negativo para a bolsa. O outro risco eu até comentei já, né, a recuperação empacar, né, a gente achar que, né, aquele V ficar com uma perninha quebrada, é um risco, assim, a gente está acompanhando isso a cada dado que sai. Tem um outro risco que eu acho até engraçado chamar ele de risco, porque ele na verdade, eu diria que ele é mais um ambiente do que um risco, né? Mas você sempre tem uma possibilidade de que piora, que é a relação entre Estados Unidos e China, e que eu preciso fazer o disclaimer. Eu mesmo que faço o slide aqui, eu mesmo que sempre faço comentário, e talvez devesse trocar o slide, mas a deterioração entre a China e não só os Estados Unidos, mas o Ocidente como um todo, né? Então, o relacionamento já vinha ruim entre Estados Unidos e China, mas a postura da China ao longo da crise do coronavírus e, né, as suspeitas em relação à maneira como a China e a OMS lidaram com esse negócio, criou uma série de desconfianças no Ocidente inteiro. E isso tem impactos nas cadeias de produção globais. No Brasil, o risco é fiscal. Não tem. A pergunta que está na cabeça de todo mundo é se o Brasil vai conseguir pagar as suas contas. E as duas coisas que está todo mundo olhando as reformas empacarem, né? Se as reformas empacarem, a chance da gente não conseguir honrar as contas é maior ainda. Então está todo mundo olhando se no empacamento das reformas o governo não tenta flexibilizar o teto de gastos, que seria um sinal muito ruim. E aí tem um agravador que é a popularidade do presidente, né? Então, quanto pior for a popularidade do Bolsonaro, mais incentivo ele tem de fazer as medidas de curto prazo e abandonar as coisas difíceis de longo prazo, né? Mais ele vai querer estender o Renda Brasil e deixar a reforma tributária para depois. Então, é muito nisso que a gente acompanha esse dia a dia. E aí a gente chega, né, nos nossos 3 Brasis, né? Então, no nosso cenário neutro aqui no meio, a gente está basicamente falando do Brasil, que talvez é o cenário que todo mundo lê no jornal todo dia. É um Brasil de juros menores, né? E, obviamente, agora a gente está em uma super recessão por causa do coronavírus, mas a gente acha que daqui 2, 3 anos o equilíbrio do CDI e da Selic é ali entre 6 e 6,5.
com uma inflação entre 3,5% e 4%. Nesse cenário, os lucros das empresas se expandem, a gente tem algum impulso de reformas que melhorem ainda a situação nossa. Nesse cenário, a gente vai acabar tendo um portfólio que eu chamo aqui de equilibrado, né? Que a gente vai ter uma coisa lá fora, mas vai ter bastante coisa no Brasil, etc. O cenário otimista, que até a gente mantém aqui por algum apego emocional, mas que a gente foi obrigado a deixar ele com peso pequeno, fico brincando assim, imagine que a gente faz não uma boa reforma tributária, por exemplo. Pô, a gente faz uma reforma tributária que você fala, nossa, meu Deus, que reforma legal. E outras reformas também, né? E nesse mundo, a gente está falando que o CDI de equilíbrio lá na frente não é entre 6 e 6,5, ele é na casa de 5. Né? E, pô, você tem ganhos de produtividade para as empresas pegarem, né? E daí, com giro menor, os papéis de renda fixa mais longos, né, com prazo, né, o Tesouro IPCA, né, ou NTNB, dependendo de como é que chama, aqueles do 2040, para esse cenário positivo, estão de graça ainda, né? Então, nesse cenário, a gente vai ter um portfólio que vai ser preponderantemente em Brasil e o que é renda fixa, a gente vai ter prazos longos. E o cenário negativo é um pouco... Enfim, ele é o cenário negativo, né? Esse é o cenário que é exatamente o risco que a gente descreveu do fiscal ali. E, em minha defesa, esse slide ele é razoavelmente inalterado, com exceção das percentuais dos cenários desde o final do ano passado. O que é isso? O governo, para se reeleger, vai abandonando as reformas e fazendo dinheiro no bolso. E aí fica muito fácil para um político qualquer, inclusive o próprio Bolsonaro, se reeleger em 2022 falando, não, esquece reforma tributária, o melhor mesmo é fazer mais Renda Brasil. E esse é o cenário que vai levar a gente de volta a ser um país de juros altos. Né? Então, e se a gente estiver nesse cenário, a gente não vai querer ter quase nada de risco no Brasil e vai estar com risco preponderantemente alocado em ativos fora do Brasil. O que eu sempre falo também, e eu vou falar isso antes de entrar em números, é que assim, a gente nunca sabe quando que a gente vai mudar de um cenário para o outro. Né? Então, as nossas carteiras recomendadas, elas acabam sendo um mosaico. Né? Então, toda vez que eu fico mais preocupado com o cenário negativo, eu e o time, né, a gente fala, vamos aumentar um pouco mais ativos internacionais, vamos pôr um pouquinho mais de dólar na carteira. Toda vez que a gente fica um pouco mais otimista com o cenário positivo, a gente fala, não, vamos pôr mais um pouquinho de Bolsa Brasil. De modo que, assim, teoricamente, se a gente estiver fazendo o trabalho certo, o dia que eu jogo a toalha e falo, não, o cenário negativo é o cenário base, ou o dia que eu estouro fogos e falo, não, o cenário positivo é o cenário base, eu já estou com a carteira pronta. Eu já estou adaptado àquele cenário. Né? E aqui, só para tentar deixar mais tangível, né, o que significa isso, acho que eu gosto mais de olhar, porque acho que fica mais fácil até, e desculpa esse gráfico confuso, a gente está tentando achar a melhor maneira de mostrar, olhar o equilíbrio das rendas variáveis aqui, né, que é onde os cenários são mais íngremes, né. Então, o primeiro é a renda variável internacional, né, fora do Brasil, e essa aqui é sem o risco cambial. O retorno é igual nos 3 cenários, justamente porque esse é um ativo que não depende do Brasil. Né. E aí dá para ver até que a renda fixa internacional tem um raciocínio parecido. Então, é um ativo aqui que não depende da dinâmica de Brasil. Aí, quando a gente vai para a renda variável no Brasil, ela é super sensível. Né? Então, se eu vou para o cenário positivo, eu estou falando de 14%, 15% ao ano, né? E no cenário base é 12%, que ainda é barato. Né? Você tem um ativo que rende 12% ao ano contra uma inflação na casa de 3%. Se eu vou para o cenário negativo, aí a gente está falando de alguma coisa que talvez supere a inflação nos próximos 5 anos. Né? E acho que o que é um agravante, né, do cenário é o seguinte, né, no cenário negativo, eu tenho um CDI mais alto. Né, então, o diferencial de ganho entre o CDI e a Bolsa, né, tipo, o CDI é muito
melhor que a bolsa. E a renda variável global, ela acaba sendo uma mistura da renda variável lá fora com o dólar, né? Então, acaba sendo um ativo difícil de carregar num cenário negativo, num cenário bom de Brasil, mas num cenário ruim de Brasil, ela é um ativo, é o melhor ativo para ter aqui. Sendo que no cenário base é um ativo que vai me pagar a inflação, né? Então, é por isso que a gente acaba tendo hoje um pedaço de cada uma dessas rendas variáveis aqui nas carteiras. Ô, Felipe, Pode falar. vamos voltar um pouco para esse slide. Não sei se ficou claro para todos, mas só para que a gente possa esclarecer de certa forma e deixar um pouquinho mais didático esse slide especificamente, tá? Essa linha azul, ela está referindo a quê? A linha vermelha a quê? E o 6.4, 8.3, essas informações percentuais que tem aí acima da barra amarela, o que é que ela significaria? Só para a gente Então, reforçar isso. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando de retornos esperados para os próximos 5 anos, né? Então, o que a gente está falando é, se o cenário neutro for o cenário correto e eu ficar os próximos 5 anos comprado em renda variável no Brasil, eu vou ganhar 12% ao ano. A gente está falando aí de 60% de alta, vai, em 5 anos. Por que 5 anos? Né? Por incrível que pareça, é muito mais fácil prever 5 anos do que 12 meses, né? Porque ao longo do tempo o ruído se anula e você fica com o sinal, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Assim, eu sei que, assim, em um país emergente, com o peso que a bolsa tem em commodities, em serviços, em bancos, e o juro de equilíbrio é na casa de 6% ao ano, a bolsa negocia num múltiplo de 14 vezes. 14 vezes lucro, né? E se eu sei onde eu estou hoje, eu sei que daqui 5 anos eu chegar no 14, é essa alta ou essa queda, né? Junto com o crescimento de lucros e dividendo e tal. Mas, pô, dependendo, assim, né? Às vezes ano que vem é um ano de aversão a risco, pô, e a bolsa cai, mas aí no outro ano ela vai subir, daí ela vai andar nessa trajetória. Então, por isso que a gente olha para um prazo maior. Então, assim, né, a barra amarela e o númerozinho aqui estão sempre se referindo ao cenário neutro. Os pontos verdes são os retornos esperados nos mesmos 5 anos, se a gente vai para o nosso cenário otimista, né, que é reformas e juros mais baixos ainda. E a linha vermelha aqui, né, com as bolas vermelhas, ela é justamente o cenário negativo, né, também nos próximos 5 anos. Né, então, daí o CDI é maior, né, e a inflação é um pouquinho maior e a bolsa é um ativo muito pior. Né, a gente está falando aqui que a bolsa é 2% ao ano. Entendi. E o interessante aí nesse cenário é que, mesmo no negativo, não existe uma explosão do CDI, né? O CDI ainda ficou, de certa forma, comportado dentro desse cenário que vocês trabalharam. Que assim, é um problema de base, né? E a coisa da gente estar olhando o acumulado, né? Mas o CDI dos próximos 5 anos é 6% ao ano no cenário negativo, porque a gente imagina que em 2025 ele vai estar, né, tipo, se você olhar no jornal, né, se a gente for para o cenário negativo, você olhar no jornal lá de 30 de setembro de 2025, quanto é a Selic, você vai ver um número mais perto de 10% ao ano. Só que, né, como você vai acumulando a Selic daqui até lá, você chega nesses 6% ao ano. Então tem esse efeito do acumulado. É por isso que acaba, né, se você for ver, os pré-fixados acabam tendo um resultado pior que o CDI, né? Então acaba sendo um pouco esse o... É por isso que no slide anterior você trouxe na ideia de que no cenário negativo, pré-fixado Brasil seria um investimento, teoricamente, nesse não, no anterior, você fala do que tem uma seta para baixo, uma seta para cima.
Esse cenário aqui, ele até independe disso, tá? Se o mundo se recuperar muito rápido, essa recuperação vai bater no Brasil. A inflação, nos juros. E o Banco Central vai subir juros mais rápido do que o mercado espera hoje. Independente do fiscal. Mas o fiscal pode até agravar essa situação. Então, acho que é muito, muito isso, assim. E aí, acho que assim, isso aqui, né, para deixar vocês mais confusos ainda, e tô aceitando todas as dicas para melhorar esses gráficos. Isso aqui são os mesmos 3 cenários, só que aqui eu estou falando das nossas carteiras, né? Então, a carteira moderada está aqui, a gente trocou o nome esse mês para estrategista, a carteira agressiva está aqui e a carteira conservadora está aqui. Deixa eu dar só um pause aí também. Deixa eu dar só um pause, Felipe, porque hoje a XP já disponibiliza no site a informação de alguns tipos de carteira de investimento em função do perfil do investidor. E aí você tem a carteira, como tem a iniciante, visionário, enérgico, destemido. Ela criou essas carteiras, já estão disponíveis, cada um que quiser, tiver a curiosidade de olhar, vai ver todo o portfólio que tem lá dentro, só para contextualizar e você seguir, Felipe. Isso. Não, e até a gente tinha só 3 carteiras, né, que era conservador, moderado e agressivo. E a gente vinha há algum tempo para criar as novas carteiras, justamente porque assim, você tinha uma carteira que não tinha nada de bolsa, uma que tinha 20 e uma que tinha 40. Né? Então, assim, mas o cara que queria um pouquinho de bolsa acabava ficando órfão. Então, você pega, por exemplo, o cauteloso tem na casa de 5, 6% de bolsa. Então, a gente tem não, desculpa, o defensivo. E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês o perfil último aqui, que é um perfil que é 100% renda variável, ele, né, um pouco parecido com a própria bolsa brasileira ali, ele vai ter um retorno no cenário negativo, que é inflação ao longo de 5 anos. Né? No cenário positivo, ele tem um resultado bem maior. Quanto os perfis mais conservadores aqui, né, isso é comparando a inflação, porque a inflação e o ICD oscilam muito nos cenários, né? Mas os perfis mais conservadores, eles são um pouco mais controlados em flutuação. Né? Quanto mais aqui, mais a gente vai abrindo o leque e o intervalo de confiança também. Né? Então, tudo no final Eu sempre brinco que o risco que você está tomando no portfólio é equivalente a você usar a mesma pistola para fazer tiro ao alvo, só que quando você vai aumentando o risco é como se você fosse dando um passo se distanciando do alvo. Né? Então, mas a pistola é a mesma. Né? Então, acaba que quando a gente projeta 5 anos à frente, o retorno, né, o intervalo de retorno de um perfil moderado é bem mais estreito que de um perfil agressivo. Mas é isso. Quanto mais de longe você atira, mais dispersas vão ficar as suas balas. Né? Agora, quando você faz a conta, Felipe, ali, considerando o cenário negativo 15%, não vai fechar em 100. É que vai, né? Porque 15 mais... E 75 e 5 não fecharia em 100. Eu confesso que eu olho o 20, o 75 e o 5. Mas é fato. Pô, você é a primeira pessoa que pega isso. Na verdade, aqui deveria estar de 75 a 80. Perfeito. Boa. Mas é isso. Vou até ajustar isso depois. E aí, assim, né? Transformando isso em números, né? E tentando trazer um pouco de tudo aqui, né? Então, quando a gente percorre os perfis, a gente tem um perfil que tem muito CDI e um perfil que não tem nada em CDI. Um dos nossos temas que está em todos os portfólios, né? Deixa eu só te contextualizar também algo, Felipe, bacana, que é o seguinte. Então, agora a gente já viu o cenário, já olhou para o futuro e falou, olha, eu imagino que vai acontecer as coisas dessa forma, já elencou os principais riscos, agora eu identifico o meu perfil e falo, legal, dentro do meu perfil, quais são os produtos ou quais são as categorias de produtos que eu vou colocar no meu portfólio? É o que você está entrando aí agora. Quais são as classes de ativos que eu vou colocar no meu portfólio em função de tudo aquilo que eu vi. Fazer uma observação e que eu acredito no futuro. Porque foi interessante, Felipe, porque
a maioria dos clientes não tem ideia de qual é a lógica e a metodologia que está por trás da construção das sugestões, das orientações XP, né? E é interessante que a gente vê que tem uma grande ciência por trás disso, e não é uma ciência precisa, naturalmente, mas existe uma lógica bastante defensável para se chegar a um determinado balanceamento daquela carteira. Isso também chama a atenção do motivo pelo qual os clientes precisam ter suas carteiras rebalanceadas quando se entende uma mudança de cenário, né? Quando a XP aponta um novo balanceamento, essa lógica toda foi trabalhada e é recomendável que o cliente ajuste, né, para que a sua carteira esteja preparada para essa nova realidade. Bem interessante. Acho que é isso. Acho que tem muito mais importante que a foto é o filme. Eu falei, tem os riscos que a gente está acompanhando e a gente está ajustando os parafusos a cada interação. Tem mais um ponto que eu gosto de deixar de alerta, que é o seguinte: toda a curva que você mostrou de 5 anos, hora nenhuma você teve a pretensão de falar, olha, mas nesses 3 primeiros meses a bolsa vai subir 20, eu vou vender lá em cima, depois a bolsa vai cair 10, eu vou comprar aqui embaixo, depois ela sobe de novo e eu vendo novamente. Não existe hora nenhuma a pretensão de escolher a hora certa de entrar e sair. Existe a lógica de montar um cenário, construir esse cenário e a partir desse produzir um portfólio, que é o que você está fazendo aí agora, que vai entrar nesse slide. Eu vou montar esse portfólio para que ele sobreviva e ele tenha um resultado positivo nesse intervalo de tempo, sem de forma nenhuma ficar pensando naquela ideia de comprar e vender, que aquilo ali não é investimento, aquilo é especulação. Tá? É essa lógica aqui que eu gosto de deixar bem clara, e essa composição dessa carteira é para um universo de 5 anos, não é para subir hoje e cair amanhã, é para ver aí um cenário que está sendo projetado em 5 e que pode ser alterado assim que o cenário for modificado. Modifiquei o cenário, eu posso modificar minha posição. Não é porque o preço subiu ou porque o preço caiu, é porque o cenário foi modificado. É essa lógica aí, Felipe? Segue essa linha? O preço acaba afetando em alguns casos. Então, por exemplo, se a Bolsa Brasileira subir muito e a gente não achar que os fundamentos mudaram, o retorno esperado vai cair e automaticamente eu vou ficar um pouco mais conservador, né? Então, até, né, acho que uma coisa notável aí, nas carteiras recomendadas, a gente, né, teve 2 meses que a Bolsa Brasileira subiu 10% e a gente não aumentou a alocação em Bolsa. E a gente, né, conscientemente até, a gente, né, informou isso para todo mundo, olha, isso equivale a reduzir. Eu não acho que faz sentido aumentar nesses preços, mas a sua carteira está aumentando de risco. Você deveria vender aqui 2% de bolsa para colocar no bolso um pouco pedaço desse resultado. E aí entra o balanceamento. Esse é o trabalho do investidor. É assim que você vende na alta e compra na baixa. Eu vou balanceando a minha carteira. Na hora que minha posição de bolsa saiu de 10 para 15, eu vendo 5% e volto para 10. E eu tive esse resultado positivo. Na hora que ela sai de 10 para 5, eu compro mais e volto para 10. E esse é o balanceamento que é a lógica de levar uma carteira ao longo do tempo, né? Não, com certeza, com certeza. Mas assim, a gente tem um pedaço da carteira que se dedica, né, que a gente compra pessoas que estão, times inteiros estão focados para pegar essas coisas de 3 a 6 meses, que é a parcela de multimercados, né, que está no segundo slide aqui, né? Então, a gente acaba tendo uma participação de fundos multimercados que vão ser justamente quem consegue melhor que a gente capturar essas oportunidades de curto prazo. E eu confesso que eu desisti muitos anos atrás de tentar fazer timing com gestores de multimercados. A gente simplesmente coloca um peso que deixa a gente confortável. Eu fico brincando, né? A parcela de multimercados tem que ser grande o suficiente para ser relevante, mas pequena o suficiente para o cliente não ficar pensando nela o tempo todo. Se você faz uma carteira que tem 60% de multimercados, aquilo, e com razão, vai virar principal problema do cliente. Né? Pô, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Se a gente está falando aqui de 30% com fundos de entre 4%, 5%, 6% da carteira, nenhum fundo, né, vai ser nem o seu salvador e nem o seu algoz. Né? Então, você vai conseguir deixar esses caras trabalharem ao longo dos anos também, que também acho que Reduzir os resultados. Perfeito. Exato. E acho que os temas comuns a todas as carteiras, né, são o espaço de crédito que eu comentei, né? Então, essa parte de pós-fixado, a gente acaba capturando os prêmios de créditos ativos em CDI, que hoje a gente estima ali em 1,2% ao ano.
né, que é bastante coisa, né? E eu sei que o investidor se sente um pouco traído pelo que aconteceu com os fundos de crédito ali em março, né, que sofreram perdas que ninguém imaginava. Mas isso é justamente a fonte de uma oportunidade, né? Então, os fundos estão com carregos muito altos e tem gordura nesses papéis ainda, né? Então, a gente gosta muito desse espaço de crédito, tanto no espaço pós-fixado quanto na inflação. Chamando a atenção, nós tivemos fundos de crédito que renderam em agosto 600% do CDI, né? Então, porque realmente tem um prêmio neles aí. A pergunta é quanto tempo ainda tem essa festa ou se já estamos acabando essa festa, né? Desses prêmios, Então, desses fundos. por enquanto, a gente está bem tranquilo, assim, até quando a gente faz aquele estudo que eu mostrei, né, de retornos esperados ali, que a gente atualiza todo mês, né? Essa última atualização que eu trouxe aqui foi feita dia 30 de agosto agora, e todo mês a gente olha qual é o prêmio, né? Tipo, a gente pega o IDDI, que é o que eu comentei, que é o Ibovespa das debêntures, né, dos papéis de crédito das empresas, usa isso e qual é o prêmio de um CDB bancário de 2 anos e meio, e a gente compõe as duas coisas e a gente chega nesse CDI mais 1,2. CDI mais 1,2 é 160 do CDI, sei lá, né? Eu nem gosto muito, assim, eu já não gostava historicamente de usar o percentual do CDI. Agora, então, eu acho que ele até atrapalha, né? Porque a gente, no final, conhece, né? Você vê uma oferta de um CDB 150 do CDI, você fala, nossa, é muita taxa, né? Você fala, não, isso é CDI mais um. Né? 130 do CDI, quando o CDI é 10, pô, é CDI mais 3% ao ano, é muito resultado. Quando o CDI é 2, é CDI mais 0,60, né? Pô, é pouquinha coisa. Então, tem uma pergunta, Felipe, que a gente recebe bastante do investidor, que eu vou levantar agora, ver se eu, de certa forma, consigo responder bem, tá? Então, a gente chega para mim e fala, em qual carteira eu vou investir? Qual é a melhor, Lucas, para eu investir nessas carteiras? Eu falo, olha, a gente só vai saber ao melhor no final do período do investimento. Se aquele cenário que eu trabalhei lá se consolidar e for o cenário básico, que for 80% de probabilidade que a gente definiu, provavelmente a carteira estrategista vai sair muito bem. Mas se o cenário for negativo, provavelmente a melhor carteira vai ser a carteira conservadora. Então a gente só vai ter essa resposta no futuro, depois que o cenário se materializar. Antes dele se materializar, a gente não sabe. A gente tem que saber o que é que eu estou disposto a correr risco para ganhar mais ou menos, de acordo com o meu perfil e minha vontade. Aí eu sempre tenho que trazer de volta para ele essa resposta. Acho que é muito isso, né? Tipo, aqui, claramente, no cenário positivo, pô, é melhor você ter uma carteira que é só renda variável. Mas ela é a pior carteira no cenário negativo e ela pode ser, inclusive, horrível, né? Ela tem a capacidade de ser horrível, né? E até um dos estudos que a gente fez, até para ajudar as pessoas a escolherem, né? A gente fez uma conta que a gente pega o retorno esperado de cada uma das carteiras e a gente fala, então beleza, se essa carteira tem esse retorno esperado e se eu sei a inflação, quanto tempo, né? E até acho que uma coisa que não ficou clara aqui é que, assim, se eu aumentar essa janela aqui para 10 anos, né? Cada vez que eu aumento o tempo, esse intervalo fica mais estreito. Por isso que a gente usa 5 anos até, porque o intervalo começa a ficar diminuindo, o risco diminui ao longo do tempo. A chance de você acertar, a probabilidade do seu cenário se materializar em 5 anos é maior do que de 6 meses, do que em 1 ano. Exato. E aí essa curva, esse risco aí vai sempre se achatando. O que eu falo que é o mais intuitivo para as pessoas, que eu acho o ruído desaparece e fica o sinal. Eu faço uma outra brincadeira, ver se tá certo. Há 10 anos atrás, se eu te falasse, escolhe uma equipe de Fórmula 1 para apostar, você vai apostar na Ferrari. Hoje, apostar na Ferrari, você fala, não quero, é péssimo, é a pior equipe para eu apostar, é muito melhor em outra equipe. E daqui a 5 anos, qual é que vai ser melhor? Vai depender do cenário. Vai depender do cenário. Que digo o cara que transformou 20 centavos de euro em 30 mil euros apostando nesse pódio maluco que teve na última corrida aí. Exatamente.
É o cara que apostou tudo no Bitcoin há 10 anos atrás. Agora, hoje, que já subiu aquela proporção, será que vai dar a mesma rentabilidade? Olhar o Não, passado exato. é fácil ver o resultado, né? O difícil é É, ver o resultado olhando para o futuro. tentar olhar o futuro é isso, né? A gente está aqui há 20 minutos discutindo exatamente isso, né? Então, mas acho que o que é importante que vocês falaram muito bem, assim, o investidor, ele, para capturar aquele retorno esperado, ele precisa chegar do outro lado. E como é que ele chega do outro lado? Pô, ele tem que ter certeza que ele não vai usar o dinheiro no meio do caminho, né? E assim, né? E às vezes as pessoas não param para pensar, mas assim, quando a bolsa, né, depende, se você está só na bolsa brasileira, dependendo da sua atividade, né? Pô, a hora que a bolsa está caindo é a hora que o faturamento da sua empresa cai ou você perde o emprego, é a hora que a sua renda contrai também. É Né? Então, poste-cheque, né? O risco de você perder essa renda também aumentou. exato. Então, assim, se você, dependendo de como você construir a sua carteira e de quanto de reserva você tem, você corre o risco de ser forçado a vender a bolsa na baixa. Você nem queria só, não, eu aguento tal, mas, poxa, mas falou, não, eu preciso investir dinheiro, pô, ou eu tive uma oportunidade de investir dinheiro, vou ter que desinvestir a carteira, e aí você, né, acaba tendo que vender um ativo descontado em bolsa para usar aquele caixa, né? Então, é importante saber que, assim, a tolerância a risco, ela vem de coisas emocionais, ela vem de conhecimento, mas ela vem de E coisas fatores reais que muitas vezes também. a gente não controla, né? Então, é muito importante ter isso em mente. O que a gente faz, né? A gente fez uma conta que é quanto tempo eu preciso ficar em cada um desses portfólios para eu ter uma chance muito pequena de perder da inflação. É que acho que né, pelo menos eu saio empatado, né? E assim, é isso. Então imagina o seguinte, né? Eu começo com um intervalo grande e a inflação vem comendo por fora, né? E chega um momento que meu intervalo é pequeno o suficiente para eu garantir que a inflação fica fora dele, né? A gente pega ali 95% de chance. Para o perfil mais cauteloso aqui, a gente está falando de 6 meses. Se você ficar com uma carteira aqui por 6 meses, pô, dificilmente você vai perder da inflação. Para o perfil destemido, né, que é o perfil, né, que está até aqui dividido entre renda variável Brasil e global, a gente está falando de 8 anos. Então, assim, pô, pode ser que você fique na bolsa um ano e ganhe dinheiro? Pode. Né, mas a sua chance de perder dinheiro começa a ficar muito baixa se você ficar 8 anos. Principalmente, aí eu vou intervir, se você faz os balanceamentos quando necessário. Isso, Quando exatamente. sua carteira de renda variável cai de 20 para 15 e você volta para 20. Que ela cai de novo de 20 para 15 e que você volta para 20. Exatamente, Se exatamente. você não é Então, especialista nisso, né? Se você não é especialista em renda variável, tentar fazer market timing aumenta demais a sua chance de não ganhar dinheiro nem em 8 anos. Né? Isso é verdade. É Então, verdade. é um ponto importante a considerar, né? O cuidado que o eu, investidor tem que ter com o horizonte de investimento e, se não é a praia dele, ter um pouquinho mais de cuidado nas escolhas, ou às vezes até ficar mais tempo centrado nas orientações das. é muito mais um exercício de paciência, né? E eu vou falar assim, né? Eu comentei, são 15 anos, né, de fazendo alocação e tal, e ao longo desse tempo, assim, fazendo muita reunião com cliente, acompanhando clientes, né? Teve clientes aí que, sei lá, que eu até sinto saudade de conversar com esse cliente depois que eu vim na XP, porque eu, né, acaba que não tenho contato, mas eram pessoas que eu fazia reunião todo mês, né, para contar como tá a carteira, para entender como é que estava indo e assim, ao longo do tempo, infelizmente, né, a gente, apesar até da gente aconselhar, às vezes tipo, a gente vê as pessoas fazendo bobagens, né? Ou porque se assustam, ou porque acham que dessa vez é diferente, né? Ou porque precisam para fazer alguma outra coisa. E eu até brinco que hoje em dia eu sou um cliente muito melhor para médicos em geral do que eu era 15 anos atrás, né? Eu até assusto os médicos, né? Eu chego no consultório e falo, você tem que tomar esse remédio por uma semana. Eu falo, não, fechado. Aí o médico, não, mas você não quer saber por quê? Eu falo, cara, você é o especialista. Eu não fiz 6 anos de medicina, né? Então, eu brinco que, assim,
A gente, e acho que tipo, é muito isso, assim, a gente vai errar, né? E se a gente não errasse, né, a gente não precisava estar trabalhando mais, mas Porque o que é são muitos importante. eventos, né, Felipe? Quando você fala de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos, quantos eventos tem nesse caminho? Eu vou traçar cenários a cada 3 meses. Quantos 3 meses existe? É lógico que eu vou errar alguns cenários, mas a ideia é que, na média, eu acerte muito mais o cenário do que eu erre. Que eu acerte muito mais as alocações do que eu erre. Então, a base é toda essa. Você trouxe essa questão dos médicos, é uma dinâmica que eu trabalho da mesma forma. Estive conversando com um cliente que ele trabalha com oncologia, eu falei, poxa, de repente eu posso ter uma pessoa em minha casa que vai dizer, olha, eu fui no SUS, fui atendido por um profissional, eu tinha um problema sério de câncer e sobrevivi. É claro, de 100 pessoas, de repente no SUS, 20% vão sobreviver. Mas se for na rede privada, pode ser que seja 40, pode ser que seja 50, mas não vai ser 100% nem de um lado nem do outro. Não dá para acertar tudo, não existe essa Né? perspectiva. Ah, e assim, tanto existe a estatística que a cartomante que dá o retorno garantido, o dinheiro de volta, ganha dinheiro, né? Porque sempre tem um percentual ali que a amarração funciona e o cliente paga ela. Exatamente. Então mas é muito isso, assim. Então, né, tipo, eu comentei que eles têm na renda fixa os temas de crédito. Eu comentei por alto, mas a gente gosta muito da renda fixa global. O que é renda fixa global, né? Eu estou dando crédito parecido com um fundo de crédito aqui, mas para empresas lá fora, né? Então, a gente está, você empresta dinheiro em dólares, né? Então, por exemplo, a nossa carteira de renda fixa global, que tem 2, 3 fundos ali, ela tem, né, para o perfil conservador, uma taxa ali em dólar de 3% ao ano. Quando a gente vai para os fundos que a gente tem nos perfis mais agressivos, está na casa de 5% ao ano. A gente transforma isso em CDI para não ficar com risco cambial. E aí está falando de coisas que vão de CDI mais 2 até CDI mais 5. Então, assim, até CDI mais 4. É muita taxa. Né? Para comparar, né, o prêmio de crédito, eu comentei aqui, é CDI mais 1. Não são ativos em CDI, né? São até, né, para o atalho mental é que essas coisas se comportam muito mais como um fundo de inflação que cai 2, sobe 2 no mês. Mas tem uma beleza aqui que não tem correlação nenhuma, literalmente correlação zero com o resto da carteira. Né? Então, é um ativo que a gente consegue carregar com alguma tranquilidade, que normalmente quando ele está indo mal, as coisas aqui estão indo bem e vice-versa. E aí, quando a gente vai para os ativos de maior risco, né, a gente já não tem mais nada no primeiro perfil aqui, né, nem multimercado, nem renda variável. E aqui a gente vai tendo, né, primeiro multimercados e depois a gente vai crescendo a participação de renda variável. Tem uma coisa engraçadinha que acaba saindo das nossas, né, de quando a gente faz estudos mais quantitativos, tal que para os perfis mais conservadores é melhor eu ter uma coisa mais equilibrada entre renda variável aqui e lá fora. Quando eu vou para os perfis mais agressivos, né, vale mais a pena eu correr esse risco da Bolsa brasileira, que é mais arriscada que a Bolsa global. Né? Então, a gente acaba ficando mais desbalanceado aqui. E aí, quando você fala de categoria, que é uma categoria renda variável, dentro pode ter ações diretas, pode ter fundos, pode ter COI, pode ter diversos veículos que vão conduzir aí a esses ativos e essa alocação. Exato. Eu até confesso que, assim, filosoficamente, eu prefiro ter gestores, mas nada impede que você tenha, né? Tipo, eu até brinco, né? A gente até tem o top 10 da XP lá, que tem as ações, você pode escolher o fundo de ações globais, você pode, né, para fazer a parte global, você pode montar uma carteira de BDRs, aí é um pouco a escolha do freguês, porque tem um ponto que acaba sendo verdade no perfil de risco do cliente, que é um imponderável, que é o cliente fica muito mais confortável com o que ele entende. Né? Então, pô, eu já, né, acompanhei por muito tempo um cliente que ele não conseguia ter fundos multimercados, porque dava um nó na cabeça dele, ele falava, pô, fico desconfortável de não entender o que o cara está fazendo. Mas a carteira dele tinha risco quase inteiro de bolsa, assim, ele tinha uma posição enorme de papéis muito longos, assim, da NTNB 2035, 2050, que a gente tinha comprado a taxas altas.
esses aí ele falava, não, mas eu entendo, que é IPCA mais tanto, se eu carregar, eu vou receber. O gestor multimercado, se ele cai, eu não sei se ele volta. Então, é muito do emocional da pessoa também entender, né? Tipo, tem pessoa que, pô, fica muito mais tranquilo comprando um gestor. Tem pessoa que vai falar, não, eu preciso comprar, eu preciso saber qual é a empresa, porque eu vou ler o resultado dela no jornal e eu quero acompanhar de perto. Acho que é muito uma decisão pessoal aqui, né? Perfeito. Eu gostei muito desse slide, que tem algo que eu comento bastante, que nem sempre é muito falada, que para mim, multimercado, e como está para você aí também, é uma classe de renda variável. Multimercado não é uma classe qualquer, existe só no investimento a perspectiva de renda fixa e renda variável. E dentro da renda variável, você pode trabalhar com multimercado, com ações renda variável, como você está aí, e até com ações globais. Você tem várias possibilidades. Não, e acho que até o importante da renda variável global é justamente assim, não é só bolsas aqui, bolsas lá fora, né? Tipo, se você esmiuçar ali, né, abre para ver o que tem dentro, né? Você vai ver? Você vai ver que quando a gente vai lá para fora, a gente tem setores que não existem aqui, né? Então, né, a gente tá fazendo essa reunião através do Zoom. O Zoom é listado na Bolsa Americana. Não é listado e não tem uma empresa equivalente na Bolsa Brasileira, né? Então, você adiciona coisas na sua carteira, né, que você não poderia adicionar se você ficasse preso só na Bolsa Brasileira, né? A gente está falando de setores inteiros, né? Às vezes o setor até existe, né? Mas aqui você tem uma empresa de petróleo, né, que é a Petrobras. Se a gente esmiuçar a carteira inteira com o que os gestores têm, pô, tem Petrobras, ExxonMobil, tem Aramco, tem um monte de empresas que estão fazendo outras coisas e que criam oportunidades também para os gestores trabalharem, né? Então, acho que assim, ter bolsa global não é frescura, né? De fato, ela está agregando coisas que você não teria na sua carteira se você se limitar. E a beleza, né, da parte internacional, tanto na renda variável quanto na renda fixa, que eu tenho usado como argumento para convencer as pessoas, é que esse é o pedaço da sua carteira onde você não precisa se preocupar nem com Maia, nem com Bolsonaro, nem com STF, nem com nada. Assim, é um pedaço, beleza, tem que se preocupar com outras coisas. Mas pelo menos dessas você se livrou, né? Beleza, tem que pensar, pô, mas e a eleição americana? E o presidente da China, né? Mas beleza, assim, Bolsonaro, Maia, pô, esse pedaço aqui pode ter certeza que passa longe disso. E acho que é legal porque isso é diversificação de verdade, né? Não adianta você calcular a correlação e a correlação pode mudar com o tempo. Não, aquilo ali você pode parar e falar, não, de fato, né? O que o Bolsonaro vai conseguir afetar na Bolsa Americana? Pô, nada. Nada do que o Bolsonaro falar vai derrubar o S&P 500. Felipe, a gente já está chegando no final e que se bobear a gente vai virar a noite falando sobre esse tema, que é um tema que a gente gosta bastante. Mas você falou, tocou nesse ponto algumas vezes, você mostrou aqui o aspecto do balanceamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância da correlação ou da descorrelação, né? Mesmo quando a gente fala de Bolsa Brasileira, existe uma correlação, sim, entre a Bolsa Brasileira e entre a Bolsa Americana. A gente nota aqui, a gente vê que se o mercado for mal lá fora, né, o mercado vai, de certa forma, mal aqui. Pode haver momentos que sim, pode haver momentos que não, né? Mas existe uma... Eu já ouvi dizerem, né, algumas pessoas falarem que a gente pode considerar mais ou menos 70%, né, de correlação de movimentos de curto prazo. Mas no longo prazo a gente está falando de coisas diferentes, né? A correlação ela se comporta de uma forma diferente no médio e longo prazo do que ela se comporta no curto prazo. O investidor normalmente olha o curto prazo, tá? Mas é muito relevante, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da ciência da descorrelação na construção da carteira, que é uma abordagem que eu acho interessante, porque às vezes eu analiso as carteiras de banco, né? E o cara vem para mim dizendo, não, mas a carteira está diversificada, né? E aí, quando eu vejo os fundos todos têm a mesma base, a única coisa que varia é o percentual de
por exemplo, de LFT que o fundo tem, mas a carteira é a mesma, né? A composição da carteira é a exposição a risco varia em função da LFT. E as pessoas, não, mas o gerente me fez um balanceamento aqui, a carteira está balanceada, está diversificada, né? Mas nunca eu vi alguém trazer uma carteira de banco com um viés de diversificação e de descorrelação. Descorrelação. As carteiras estão todas, os fundos são todos correlacionados, né? Quando você altera só o percentual de LFT, se todo mundo for bem, vai todo mundo bem, se todo mundo for mal, e eles andam igualzinho. E eles consideram que isso é diversificação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relevância. Pô, acho que um dado que eu tenho de cabeça, né, que foi uma das justificativas quando eu trabalhava na GPS para a gente começar a usar a renda variável global nas carteiras domésticas, né, que foi isso coisa de 5, 6 anos atrás, o que a gente viu é o seguinte: se você pega a renda variável global, né, com o risco do câmbio, tá? Que até o risco do câmbio ajuda a descorrelacionar um pouco. Então, a bolsa global em dólar e a bolsa brasileira, se você olha elas em janelas de 6 meses, que não é nem tão curto nem tão longo, elas só dão negativas juntas em 10% do tempo. Ou seja, se você ficar 5 anos acompanhando a bolsa americana mais o dólar, a bolsa global mais o dólar, né? Por exemplo, né, a gente até tem o fundo lá, que é o Trend SD dólar, né? Que é o global, que é a bolsa global com o dólar. E a bolsa brasileira, você, ao longo de 5 anos, vai ter 5 anos são 60 meses, né? Então vai ter um semestre que as duas vão ter resultado negativo juntas. Que é um pouco de azar, né? Mas acontece. Mas no resto do tempo, ou vão estar as duas positivas, uma positiva, outra negativa, e você vai navegando isso. E se você soma isso com rebalanceamento, né? Pô, em um semestre a bolsa americana sobe muito e você coloca um pouco no bolso. Aí no outro a brasileira sobe e você coloca um pouco no bolso. Quando as duas caem, você vai e compra um pouco das duas, né? Você vai pilotando isso, você acaba capturando essas oscilações também ao longo do tempo. Então, acho que esse é o foco. Pô, e eu queria, há um tempinho, tem uma pergunta do Marcelo aqui. Ele está perguntando especificamente de pré, né? E, assim, pré-fixado, né? E acho que não é o único jeito de você capturar esse juro longo, né? E o jeito que a gente gosta de capturar esse juro longo, nesse momento, é nos ativos de inflação. No final, quando você olha para frente, acaba sendo mais ou menos equivalente, tá? A diferença entre os dois é a expectativa de inflação. O ativo de inflação, ele é pré-fixado, apesar de a gente tem que separar, né? A diferença é que o ativo pré-fixado, você fecha a taxa inteira, por exemplo, 6% ao ano, enquanto o ativo atrelado à inflação, você divide. Você fala, não, em vez de 6% ao ano, é inflação mais 2%. Se você espera uma inflação de 4%, essas duas coisas são equivalentes. Por que a gente prefere inflação a pré? Né? Por que a gente prefere contratar para o futuro o juro real só e não, e não a taxa inteira? Né? Porque no final a gente, assim, né, a gente entende que sim, né, cada um tem seus prós e contras, mas no final o que o cliente quer, mesmo entre aspas, né, que esteja subconsciente, é ganhar dinheiro acima da inflação. Que é um pouco o que está acontecendo com o CDI. Né? Não adianta nada você ganhar 2% ao ano se a inflação é 3%. Também não adianta nada ganhar 15% ao ano se a inflação é 20%. Então, e no cenário atual, que o problema que a gente enfrenta, que não é o desafio e o risco é o fiscal, né? Eu tenho lembrado as pessoas de como risco fiscal num país que tem pouca dívida externa como o Brasil se materializa, né? E as pedaladas fiscais do final do governo Dilma são um ótimo exemplo, né? Pensa no que a gente tinha ali, né? A gente tinha inflação rodando a 5%, no ano seguinte a 6% e no outro ano a 11%. Então, se você comprar um ativo pré-fixado, você pode achar que está comprando inflação mais 2 ou 3%, mas no final dos 5 anos o que você vai ter é inflação menos 1%. Né? Porque teve essa
espiral inflacionária e você, né, foi atropelado por ela. Enquanto na parte de inflação, especialmente nesse momento que a gente tem papéis de baixo risco de crédito e atraentes, né, isentos de R, eu faço a comparação que tem duas pessoas na piscina, uma está na boia e a outra está simplesmente apoiada no fundo, né? A água está no umbigo e, de repente, a água sobe para o ombro. Né? O pré-fixado, você está ganhando menos no final. Né? Você achou que ia ficar no umbigo e no final já está no ombro. Enquanto quem estava com a boia foi levado junto. Né? E a água continua no umbigo, porque a pessoa está em cima da boia. Né? Então, acho que assim, a nossa predileção pela inflação é pelo risco inflacionário, né? Então, que é esse risco fiscal. E também porque tem muito mais crédito isento em inflação do que pré, né? Então, ainda tem esse kick aí. Aliás, hoje na plataforma tinha Petrobras a 3,85, PCA mais 3,85 sem imposto de renda, né? O negócio estava bom. Não, e é isso, assim, se a inflação né, se acontecer um 2015, a inflação do ano que vem é 11, não importa. Você vai ganhar a inflação mais 3,85. Acho que assim, se o Brasil estressar, obviamente, você pode ter uma marcação ao mercado nesses papéis. Mas até se a gente olha o ciclo lá de 2015, a marcação ao mercado ela é muito mais agressiva nos pré-fixados. Né? Para quem não lembra, não acompanhava ou nunca olhou nesse detalhe, em 2015, que foi o ano que a inflação foi a 11, o título pré-fixado abriu de 10 para 17, né? Você perde, né, esse 17 ele vira uma perda de capital no prazo do papel, né? Então vamos assumir que está com um papel de 5 anos. Se ele abre de 10 para 17, o papel caiu 35%, perdeu 1/3 do valor. E os papéis da inflação, as NTNBs, eles abriram ali de IPCA mais 4 para IPCA mais 7. Mas no mesmo prazo de 5 anos, isso são 15%, né? Então, você sofreu menos da metade da perda de um pré-fixado e o seu carrego acaba sendo corrigido pela inflação, né? Que é um dos motivos mais ou menos proporcional ao título, né? Se ele é 50% pré e 50% pós da inflação, ele vai cair mais ou menos metade do que o outro que é 100% pré, né? Que é 100% travado. A inflação é um título híbrido. Ele tem um pedaço pré e um pedaço pós. Então, ele fica mais ou menos ali. A vantagem é que ele continua sendo corrigido pela inflação e capitaliza de um jeito, né, diferente, né? Exatamente. Maravilha. Dex, Felipe, chegamos ao nosso horário, passamos aqui 22 minutos, acho que é a primeira vez que a gente passa tanto fronteiras assim, que a gente estoura tanto tempo. Queria agradecer demais a sua participação, Raimundo Doria aqui, que é um companheiro meu do Rotary, que está participando aqui do nosso bate-papo, está dando os parabéns, e ele pediria, só antes da gente fechar, então, para você comentar sobre a estratégia de renda variável global, sendo aplicada parte do seu valor diretamente em bolsas lá fora durante 5 anos. Né? Então, acho que o que vale comentar e que eu não comentei, deixa eu pegar uma carteira de exemplo aqui, que acho que fica um pouco mais fácil de entender, né? Não estou achando que está bem pequeno aí. Então, é por isso que até esses slides, eles são mais úteis. Mas aqui, né, tipo, de fato a gente não tem os percentuais, a gente tem a carteira inteira. Deixa eu só fazer daquilo que a gente estava conversando, os slides, quando você começou a apresentar a alocação, são essas linhas cinzas, onde tem lá pós-fixado 27,5, inflação 15, isso, multimercado. Exatamente. E aí o detalhamento, os produtos são as linhas brancas, que aí você vai lá, não está dando para ver. Aquele slide que você tem que você mostra com renda global e sem renda global a diferença das carteiras. Você não tem esse aí? Não tem. Talvez devesse, né? Mas, enfim, acho que sim, né? Tipo, a gente hoje tem 2 fundos, a gente compra esse fundo aqui, ele é com o dólar junto, e esse fundo que a gente compra, que é o Wellington, ele é sem o dólar, né? Até dá para ver também nas carteiras para público geral aqui, um fundo é em dólar e o outro é sem. A gente hoje tem
essa visão de ter um pouco das duas, né? Um pouco da dolarizada e um pouco da não dolarizada. E eu vou mostrar por quê, né? Na prática, assim, né? Qual que é a diferença entre os dois, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você compra com o dólar, é um pouco óbvio, né? E até, né? Você leva o que subiu o dólar contra o real, mais o que subir a bolsa. Na verdade, assim, para a bolsa global, tipo, a gente tem em dólar um retorno esperado na casa de 5,5% ao ano. Só que em dólar. E quando a gente coloca, né, então no cenário negativo, a gente está basicamente assumindo que a bolsa vai para, desculpa, que o dólar vai para 6 e estabiliza lá, né, e depois a gente corrige ele pela inflação aqui, tira a inflação americana, só conta meio, só para chegar no número. E então é por isso, né, é saída de 5 para 6 mais a inflação, né, a gente fica num patamar bem desvalorizado. Daí você tem você soma isso dos 5% ao ano e você chega lá nesses 8% ao ano aqui. E quando a gente fala de arrediada, né, como é que é esse hedge, né? Isso vale tanto para renda fixa quanto para renda variável. Você pega uma carteira que está lá em dólares, né, tem esse retorno esperado de 5% ao 5,5% ao ano, ou no caso da renda fixa internacional, você tem o retorno que comentei na casa de 4,5% em dólar. Você paga alguma coisa e converte isso em CDI. E você troca a base de dólar para real. Né? Hoje a gente estima, né, que na média que a gente vai pagar 1,5% ao ano. Hoje esse custo tá até menor. É o cupom cambial, talvez se eu falar por aí. Esse custo hoje ele está abaixo de 1% ao ano, basicamente porque ninguém quer ficar comprado em real. Então a gente está até um pouco melhor que o estimado. Assim. Então, você pega os 5% em dólar, paga esse 1% ao ano e recebe o CDI. Né? Então no final, por isso que a bolsa redeada ela tem uma correlação maior com a bolsa brasileira, né? Como a gente comentou, né? Não é tão descorrelacionada, mas ela acaba que você transforma esse CDI aqui, né, em base aqui também, né? Você acaba ficando de alguma maneira indexado ao CDI. Eu não gosto nem de comentar porque é bem técnico e pode acabar tipo, dando um nó na cabeça das pessoas. Mas no final é isso. No final a gente acaba com CDI menos o custo do hedge, mais o que a bolsa subir. Por isso que esse retorno da renda variável redeado, ele é redeado. Né? Então ele acaba ficando estável aqui e acaba ficando alto, né? Justamente porque você soma um pouco do CDI aí no caminho. Espero que tenha ajudado a entender aí. E no final, hoje é isso, né? A gente tem uma mistura entre os dois aqui, né? Que é um pouco a gente ter esse hedge no cenário negativo, mas também ter esse retorno esperado aqui, que é até menor que o da Bolsa Brasileira, né? Mas é maior do que qualquer outra coisa que a gente consegue comprar, né? Então, por isso que vale a alocação também. Ok, Felipe. Lhe agradeço muito aí pelo seu tempo, Muito. pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo muito E pela legal. paciência de vocês aí também. Muito obrigado. Não, que isso, paciência, nada. Agradeço demais aí pelas informações, em nome de todo o time RGC, todos os sócios que estão aqui presentes. Agradeço a presença de todos os clientes também. Luquinhas, com você para o fechamento. Um grande abraço, Felipe. A gente vai conversando por aí. Super obrigado. Vocês sabem que essa apresentação está disponível todo mês na Universidade XP lá. Vocês conseguem baixar ela e atualizar os clientes, qualquer coisa, se não puderem, se não casar a agenda por algum motivo. Mas Okay. e vocês podem mandar ela para os clientes à vontade também, até com os detalhes que a gente não teve tempo de passar aqui. Fica então à disposição dos clientes. Quem tiver interesse pode solicitar a gente, pode falar diretamente com o seu assessor e direciona essa solicitação para mim para poder atendê-los aí. Lucas, com você. Um grande abraço, Felipe. Lucas vai fazer o fechamento. Foi bem bacana aí essa troca, esse bate-papo. Só tenho a agradecer e agradecer a todos que estiveram presentes conosco, que tiveram a paciência de ficar até agora. Vamos ficar todo mundo em paz, ainda se protegendo, as coisas estão melhorando. Provavelmente em outubro as coisas devem estar cada vez melhores, mas vamos permanecer atentos e cuidando da saúde. Obrigado a todos. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Felipe.